A hora do mercado financeiro com Samidana e Luiz Arthur Nogueira. Meninos, é com vocês. Meninos, eu quero saber aí da economia, do mercado financeiro. É hora de atualizar os telespectadores da PAN. Boa tarde, senhores. Boa tarde, William. Boa tarde, Sami. Tudo bem? Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. Hoje temos inflação, saiu IPCA, tem os números do varejo, tem números alarmantes sobre o rotativo do cartão de crédito e muito mais. Vamos começar então com o índice Bovespa, aqui na tela. Hoje um dia de tranquilidade no mercado financeiro mundial, um dia de alta. Aqui o Bovespa até abriu ali logo no comecinho da sessão em baixa, se recuperou, agora em alta de 0,36% aos 112.637 pontos, porém um destaque negativo para as ações dos principais bancos, em particular o Bradesco, caindo agora 8%, porque os analistas avaliaram que a perspectiva de lucro para este ano não é uma perspectiva muito positiva para o Bradesco. Essa análise foi feita em cima do resultado do banco e aí ficam com medo. Se o Bradesco está assim, será que está contagiando os demais? Então esse é o único destaque negativo. O Bradesco que tem um bom peso no índice. Vamos dar uma olhada agora nas bolsas do mundo, que vão bem. A curva de juros aí americana tem cedido, ou seja, acham que não vão aumentar tanto, isso ajuda bolsas no mundo inteiro. Então, todo mundo no azul, poucos dias a gente vê isso. Então, Dow Jones de Nova York, 0,71% de alta, SP 500, as 500 maiores empresas, 1,05% de alta, Nasdaq das empresas de tecnologia, 1,32%, Ásia já está fechada, mas todo mundo fechou em alta, né? China 0,79 no positivo, Japão 1,08 no positivo e Hong Kong 2,06. Hong Kong sempre tem uma oscilação maior, seja para cima, seja para baixo. Agora indo para o velho continente e falando da Europa, a Alemanha 1,57% de alta, principal bolsa por lá, segunda principal bolsa, que é a da Inglaterra, 1,01%, França 1,46% e Espanha 1,98%, então um dia muito positivo para as bolsas do mundo todo. O Brasil está no positivo, se não fosse a questão do Bradesco, estaria mais. Ajuda a sustentar essa tranquilidade a perspectiva de que vão chegar no acordo lá, a tal da perspectiva de guerra entre Rússia e Ucrânia. Aparentemente essa perspectiva, felizmente, vai se esvaziando, ou seja, a perspectiva de uma ação militar talvez não ocorra, o que é muito bom. Isso se reflete também no mercado de câmbio, uma quarta-feira tranquila, vamos olhar aqui no telão, repare que o dólar tem pouca oscilação, olha, alta de 0,07%, R$ 5,26, o euro alta de 0,23%, R$ 6,02, Bitcoin também variação praticamente nula, 0,09% aos 44.091 dólares. Exatamente. E temos o principal índice do dia, né, Luiz? Foi o IPCA. O IPCA que saiu hoje, mas em relação ao mês anterior. Verdade. Reparem aqui no telão, né, a gente já vai explicar esse telão. Vamos divulgar aqui a informação. O IPCA, que é considerada a inflação oficial do Brasil, se desacelerou para 0,54% em janeiro, após ter registrado 0,73% em dezembro. Reparem aqui na tela que é o terceiro mês consecutivo, na verdade, desacelerando, porque estava no pico de 1,25% em outubro, desacelerou para 0,95% em novembro, 0,73% em dezembro e agora 0,54%. Porém, apesar de parecer uma boa notícia, é o maior índice para o mês de janeiro desde 2016. No entanto, ele veio abaixo da expectativa de mercado, né? Isso também ajudou a bolsa um pouquinho hoje, todo mundo estava esperando um número maior. Vamos dar uma olhada no próximo gráfico, que também é do IPCA, Luiz. Aqui a gente tem a inflação acumulada, né? Então, pode ver que a gente chegou em 2 dígitos em setembro e, desde então, a gente não consegue sair. Como você estava explicando, janeiro veio alto em comparação do janeiro passado. Aí sai um janeiro mais baixo, entra um janeiro um pouco mais alto, o gráfico mostra a barreira crescendo um pouco. Também a foto não é boa. Por quê? Porque a gente tem que chegar numa inflação de 5%, ainda que o Banco Central falou, olha, esse ano a gente vai romper o teto mais uma vez, estão falando abaixo de 6%. Então, a gente deve assistir uma desaceleração maior nos próximos dados que saírem, todo mundo de olho. Verdade. Temos um convidado especial do IBGE para falar sobre esse assunto. Exatamente. Hoje vamos falar com ninguém menos que André Felipe, que é
analista do IBGE. Então, André Felipe Almeida, seja bem-vindo ao Mercado Financeiro. Expectativas contra o realizado. Como que você faz essa análise? O mercado achou que veio para baixo. E vocês, do IBGE? Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Bom, o IPCA de janeiro ficou, como vocês falaram, em 0,54%. Esse foi o maior janeiro desde 2016, quando o índice tinha sido de 1,27%. E com isso, o acumulado em 12 meses chegou em 10,38%. Então, a gente ainda fica aí nesse patamar dos 10% em janeiro de 2022. Agora, André, eu estava olhando os números do IBGE sobre o IPCA, algumas coisas me chamaram a atenção. Por exemplo, alimentos continuam subindo, preocupando, roupas também tiveram alta em janeiro. Por outro lado, energia e combustíveis tiveram queda. Dá para a gente ter uma ideia se essa tendência vai permanecer agora em fevereiro ou tem uma sazonalidade que pode influenciar o índice? De fato, o grupo de alimentação e bebidas foi o principal impacto no IPCA de janeiro, com alta de 1,11%, em particular aí com forte influência da alimentação no domicílio. Enquanto a alimentação para consumo no domicílio acelerou em relação ao mês anterior, por conta aí das altas das carnes, das frutas, do café moído, de alguns alimentos in natura, como a cenoura, a cebola, o tomate, a gente teve uma desaceleração, embora ainda positiva, na alimentação fora do domicílio. O que ajudou a segurar aí o IPCA de janeiro, como você mencionou, foi a queda no grupo dos transportes e a queda também na energia elétrica. Isso aí ainda é reflexo, no caso, por exemplo, dos transportes, do reajuste negativo na gasolina, né, que é o principal item com o maior peso no IPCA, dado em 15 de dezembro. A gente já teve aí um reajuste positivo tanto na gasolina quanto no diesel no dia 12 de janeiro, mas ainda a gente observou queda no preço lá na bomba da gasolina, do etanol. O único combustível que subiu foi o óleo diesel. Em relação à energia elétrica, a gente tem que aguardar os próximos meses para ver como vai se comportar, principalmente aí a definição das bandeiras tarifárias, né? Hoje a gente está na bandeira de escassez hídrica, e aparentemente permanece até abril de 2022, temos que aguardar aí os próximos meses para ver como é que vai ser essa definição dessas bandeiras. André, uma das coisas que tem sido pauta dos economistas é a relação das contas públicas com o dólar e, por conseguinte, com a inflação, né? Estão tentando aprovar a PEC dos combustíveis, que daria um rombo aí, alguns falam em 50 bilhões, outros falam em 100 bilhões de reais. O próprio Ministério da Economia falou, olha, se fizer isso, vai estourar o dólar. E o que vocês vão ganhar de desconto do combustível vai ser muito pior para o dólar. Eu te pergunto, quanto dolarizada é a economia brasileira? Ou seja, se o dólar subir 1%, quanto reverte isso no IPCA? Você tem alguma estimativa nesse sentido? Então, Sami, como você mencionou, existem diversos itens na cesta do IPCA, cesta de bens e serviços, que são influenciados aí pela questão cambial. Então, o exemplo disso é a gasolina. Então, os reajustes que são dados nas refinarias levam em conta, né, a paridade de preços internacional, e isso aí leva em consideração tanto o preço do barril de petróleo no mercado internacional, como também a questão do câmbio. Produtos importados ou que utilizam componentes importados na sua produção também podem ser influenciados se houver uma alta do dólar. Questão dos alimentícios também, como por exemplo a carne, uma desvalorização cambial normalmente sinaliza aí uma destinação maior da produção de carnes para exportação, o que reduz a oferta no mercado interno e pode acabar levando a um aumento dos preços. Mas temos que aguardar aí os próximos meses para ver como vai ficar o dólar e o seu consequente impacto no IPCA. André, eu tenho certeza que tem uma parte da nossa audiência que está falando assim agora. Ah, esses números vocês divulgam, isso aí não é a realidade. A minha inflação é muito maior.
10% em 12 meses, que nada. Mensalidade do meu filho subiu 15%, meu plano de saúde subiu 20%. Eu queria que você explicasse então para a nossa audiência o que é essa inflação média que vocês calculam pelo IPCA e por que as pessoas têm a percepção de que no bolso delas a inflação sempre é maior do que aquela oficial divulgada pelo IBGE. Legal. É importante a gente dizer que o IPCA ele é uma média de 377 subitens, né, como a gente chama, de produtos e serviços pesquisados em 16 áreas de abrangência do índice. Então, dentro desses 377 subitens, a gente tem itens que subiram mais do que o 0,54% do IPCA geral, tem itens que caíram, como foi o caso aí da gasolina em relação ao mês anterior, e isso que é importante a gente deixar claro. Cada indivíduo tem a sua inflação. O IPCA ele é uma média de famílias brasileiras que recebem de 1 a 40 salários mínimos. Muito bem, nós conversamos com o analista do IPCA do IBGE, André Felipe Almeida. André, muito obrigado pela sua atenção com o mercado financeiro aqui na Jovem Pan News. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, um abraço. Ô Sami, agora vamos falar de um assunto polêmico. O Fundo Verde Asset Management, ele soltou um relatório... Que é talvez o fundo mais prestigiado do país. Verdade, está na moda, né? Está em alta. Há muitos anos. E ele soltou um relatório ontem polêmico, comparando a economia do governo Dilma com a economia do governo Bolsonaro, chamando de irmãos gêmeos, dizendo o seguinte, olha, a Dilma há um consenso que foi uma catástrofe do ponto de vista econômico. O próprio PT tenta esconder se associar a Dilma com o partido. Né? Exato. Agora, o que surpreendeu foi a afirmação de que o governo Bolsonaro está adotando medidas populistas no mesmo sentido do governo Dilma. E esse Fundo Verde, inclusive, classificou como terraplanismo econômico, esse populismo. Aí hoje de manhã, no Jornal da Manhã, aqui na Jovem Pan News, nós entrevistamos o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Saxida, e perguntamos isso para ele. Ele ficou bravo, não gostou dessa avaliação, não. Acompanhe a resposta do secretário. Não acredite em mim, acredite nos dados. Comparar esse resultado com a equipe do Temer, com a equipe da Dilma, bom, a Dilma perdeu milhões de empregos, nós criamos milhões de empregos. Na Dilma você teve déficit primário, nós tivemos superávit no ano passado. Então, veja, eu acho o seguinte, tem muito terraplanismo de chip talk. O que é o terraplanismo de chip talk? É o terraplanismo da conversa fiada. É aquele pessoal que investe pesado no Brasil, e eu agradeço muito por isso, traz o dinheiro para o Brasil, ou seja, está confiando no Brasil. E aí vai para a mídia e escreve um relatório falando mal dos resultados do governo. Então, assim, em economia, eu acredito onde você coloca seu dinheiro. Eu não acredito no que você fala, eu acredito no que você faz. Vamos olhar o que as pessoas estão fazendo. E o dinheiro está entrando no Brasil, o fluxo de capitais está vindo para cá, nós vamos avançar na agenda de concessões, uma mudança muito importante, que hoje as concessões são feitas para quem geralmente promete maior investimento privado e não para quem paga mais a maior outorga. Nós temos uma agenda de consolidação fiscal e, de novo, sempre assim. Em 2021, falaram que a relação dívida-PIB ia chegar a 100% do PIB. Terminou em 81%. Esse ano é a mesma coisa. Vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. No final do ano, nós vamos mostrar os bons resultados novamente que estamos mostrando hoje. E, de novo, o lado fiscal preocupa. Nós tomamos muito cuidado com isso. Mas uma equipe econômica que, durante a pandemia, manteve o lado fiscal, é óbvio que vai manter agora. E, de novo, o ministro Paulo Guedes é muito incisivo nisso. E nós temos o apoio do presidente Jair Bolsonaro para avançarmos no binômio econômico. Sami, eu quero ver a tua opinião. Dá para comparar a Dilma com o Bolsonaro em termos econômicos? Eu acho que a Dilma foi, sem dúvida, por vários problemas, não só dela, mas também da época, de esquemas de corrupção que foram descobertos, pior. Agora, também não acho que o governo Bolsonaro, na economia, tem sido uma maravilha. A gente não fez as reformas, tinha reforma tributária, não saiu. Tinha a reforma administrativa, não saiu. Tem essa PEC dos combustíveis, que não tem de onde tirar.
Teve o orçamento lá do teto, né? Que falaram, olha, vamos mudar o teto. Então, não é uma maravilha. Ah, você quer dados de onde investir dinheiro? Eu posso falar. O Saxida, que eu gosto dele, já tive algumas vezes com ele, é um bom economista, mas ele está do lado do governo e faz o papel dele. Agora, a Bolsa Brasileira foi uma das que mais caiu em dólar do mundo, se a gente pegar os últimos 2 anos. Por quê? Porque não vem boas perspectivas. Então, a gente não fez um bom trabalho. E esse ano, a projeção de crescimento é 0,3%. Ano passado, todo mundo estava prevendo menos, erraram, foi maior. Mas se a gente olhar e acontecer 0,3, 0,4, é muito pouco. A gente vai estar muito abaixo da média. E você, como analisa essas? Eu acho que você tem pontos interessantes, mas agora eu vou fazer aqui uma defesa da equipe do Paulo Guedes. Assim, na pandemia, acho que o Brasil caiu menos do que todo mundo imaginava. O FMI chegou a dizer que a economia ia encolher 9%, e a gente encolheu ali 4%. O ano passado crescemos em torno de 4,5%, que foi um bom desempenho. Agora, é inegável, esse ano é pibinho. Esse ano vai crescer 0,5%, se tudo der certo. E no acumulado, é pouco. Você acha que o Brasil cresceu mais ou menos que a média dos países do mundo? Não, eu acho que o Brasil cresceu menos que a média dos países, sem dúvida nenhuma. Agora, acho que o grande desafio nessa eleição, para a gente tentar trazer uma análise para que a audiência decida, a gente não quer influenciar ninguém, quem quer votar em quem, vota em quem vocês quiserem. Assim, como é que a gente tira o efeito pandemia da análise econômica? Porque o governo Bolsonaro teve um primeiro ano que não foi excelente na economia, embora tenha aprovado a reforma da Previdência. Aí, logo no segundo ano, veio uma pandemia que contamina não só o segundo, como o terceiro, como até o quarto ano. Sim, aí essa avaliação vai ser difícil de ser feita, né? É possível, a gente usa a técnica econômica justamente para isso. Como que você faz? Você compara com os pares. A pandemia não pegou só o Brasil, pegou todo mundo. Então você vê em relação disso. Eu fiz um estudo ano passado e posso trazer ele reatualizado, que era assim, você pegava a previsão antes da pandemia e o realizado depois da pandemia. Então, por exemplo, se não tivesse pandemia, o Brasil ia crescer 4%. Caiu menos 4%, foi uma diferença de 8%. Então, você pode fazer isso. E aí eu digo que o Brasil está perto da média, mas um pouco inferior. Está perto, mas se a gente fosse dividir o mundo em 2, a gente estaria nos que foram piores, tá? Mudando de assunto, outro número importante hoje que saiu foi a respeito das vendas do comércio varejista, que registraram queda de 0,1% em dezembro e fecharam o ano passado no positivo, um crescimento de 1,4% em relação a 2020. De acordo com o IBGE, 2021 foi o 5º ano consecutivo de resultados positivos para o volume de vendas no varejo. E o resultado foi bem próximo dos 2 anos anteriores, que também registraram alta de 1,2% em 2020 e aí um número pré-pandemia, que é 1,8% em 2019. O último ano a acumular perdas em relação ao ano anterior já faz tempo. Foi 2016, quando o setor fechou em queda de 6,2%. O comércio, vinha registrando crescimento na primeira parte de 2021, crescimento de 6,7%, mas teve uma sequência de quedas no segundo semestre que acabou sendo encerrado com um recuo de 3%. Eu acho que a gente tem o gráfico, tem a impressão. Então aqui você vê como está difícil a vida de quem trabalha no comércio, porque parece assim um cardiograma, é para cima, para baixo, e aí esse foi o mapa. A gente tem também um segundo gráfico, se eu não me engano, de 12 meses, em que fica mais suavizado esse movimento. Vou pedir para gentilmente colocarem aqui no ar o gráfico do acumulado dos 12 meses. Aí sim, que a gente vê, vinha negativo nos últimos 12 meses, aí começou a subir, chegou a 5,9%, retrocedeu, continuamos no positivo. Então é um pouco em linha com o que a gente está falando da economia. Estamos no positivo? Estamos, mas pouco. Agora, o detalhe também que você mencionou aí, que a última vez que o comércio encolheu num ano inteiro foi em 2016, governo Dilma. Então, por isso que eu falo que as comparações precisam ser feitas, O governo Dilma estourou a inflação, não respeitou teto, mexeu em preço de gasolina, energia. É um governo economicamente, e talvez não só economicamente, mas vou me restringir a falar economicamente para ser esquecido. Mas agora, não é porque um é ruim que o outro é bom. Às vezes você tem problemas nos dois, e aqui não é também para culpar o Bolsonaro ou outro.
tem coisas que não andaram. Reforma tributária não depende só do presidente, mas não andou. Sem dúvida. Bom, e um efeito dessa inflação alta, que é um problema global, também não é um problema exclusivo do Brasil, está afetando o quê? Juros do cartão de crédito. O pessoal está enforcado, endividado, usando o rotativo do cartão de crédito como maluco. Aliás, é a maior taxa em 10 anos. E o repórter Marcelo Matos traz ao vivo os detalhes com esses dados. Marcelo, seja bem-vindo ao Mercado Financeiro. Boa tarde, tudo bem? Olá, Luiz Nogueira, também Samidana e todos que nos acompanham. Como é bom passar o cartão, né? Mas depois, quando soma tudo e chega a fatura, a situação complicadíssima, como vocês estão trazendo aí, a vida muito difícil do brasileiro em 2021 e também nessa sequência inicial em 2022. Como você disse, Liz, o crédito rotativo em 2021 atingiu um recorde, a maior marca desde 2000 dos últimos 10 anos, então desde o início da série histórica do Banco Central. Portanto, nós tivemos uma elevação da utilização dessa modalidade em 23%. Os bancos somaram 224 bilhões de reais em 2021 e nós tivemos em 2020 182 bilhões de reais. Como vocês disseram, claro, as pessoas, tudo subiu no país, a inflação corroeu os salários, combustíveis, alimentos. Então o cartão de crédito é uma modalidade que é muito utilizada e aí quando a pessoa não consegue pagar a fatura, então ele já entra no rotativo, que não precisa ser especialistas aí como vocês para entender e saber que é uma das piores, se não a pior de fato, opção no mercado. Os bancos também somaram no ano passado o cheque especial, que é a modalidade mais utilizada, 348 bilhões, o consignado com juros mais baixos, 231 bilhões e o crédito pessoal, 164 bilhões de reais. Então as instituições financeiras somaram em 2021. Então reflexo ainda da pandemia, da crise econômica, inflação, tudo aquilo que nós sabemos. Então o rotativo, ele bateu o recorde em 2021. Luiz Arthur Nogueira. Obrigado, Marcelo. E nós preparamos 2 gráficos para ilustrar tudo isso que o Marcelo Matos falou. Vamos colocar na tela aqui. Primeiro gráfico mostrando a evolução do juros. Olha só, Sami, né? Tivemos um pico ali lá em 2015, 2016. De novo o governo Dilma, não vou ficar pegando no pé, né? E agora 2021, final de 2021, começo de 2022, uma tendência preocupante de alta. E vai continuar subindo, até porque aqui vai até dezembro de 2021 e a gente teve aumento agora na taxa Selic. Então, preocupa, é a modalidade de crédito mais danosa, não peguem dinheiro no rotativo, é um suicídio financeiro e as concessões aumentando, que é o que o Marcelo mostrou. Vou pedir rapidamente, porque a gente tem o Bruno aqui para conversar já conosco. Temos aqui o gráfico? Temos sim. Aí. Temos sim, olha só, está subindo. Então, isso não deixa de ser um sinal preocupante, porque você está devendo na pior modalidade de crédito, a mais onerosa. Então, fica aí o alerta. Olha só, temos aqui o Bruno, que é especialista aqui, comentarista da Jovem Pan de negócios. E tem uma notícia sobre a Oi, que está mexendo no mercado financeiro. Bruno, seja bem-vindo ao mercado financeiro. Conta pra gente o que acontece com a Oi. Vai ser vendido? O CAD deixa, não deixa? Conselho, o que tem falado? Tá pegando fogo mesmo, Sami e Luiz. Boa tarde a vocês, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Mercado Financeiro nesta tarde. Bem, o julgamento, na verdade, Sami, este é um julgamento que não interessa só para quem é acionista aí da Oi. Interessa para todos, porque a venda da Oi para as rivais TIM, Vivo e Claro pode reorganizar o mercado de telecomunicações do Brasil. A avaliação da operação no plenário começou por volta das 11 horas da manhã. O primeiro voto a favor da compra acaba de ser anunciado. Há poucos minutos foi anunciado. 3 dos 6 conselheiros votaram antes disso contra a operação. Temos até agora divulgados, portanto, 4 dos 6 votos em questão. Um deles foi o conselheiro relator Luiz Braido. Segundo ele, se a operação for aprovada, a Claro, TIM e Vivo passariam a deter entre 95% e 98% do mercado de telecomunicações no Brasil. Antes disso, diante aí do tribunal, uma representante da TIM disse que a empresa está disposta aí a acatar aos remédios, entre aspas, né, ela usou, impostos pela Anatel e ressaltou que a agência já aprovou a operação recentemente. Caso haja empate, já que a gente tem 4
dos 6 votos aí divulgados, o presidente do Conselho pode desempatar. O CAD, é bom lembrar, é o responsável por permitir ou não a conclusão de grandes fusões e aquisições no país. Bruno, isso que você falou é importante, porque assim, o CAD tem que se preocupar, talvez em primeiro lugar, com o consumidor, né? Quando a gente tem 4 grandes operadoras de telefonia celular concorrendo, você vai abrir mão de uma para distribuir para as outras 3, qual é o temor? Eu, como consumidor, meu temor, se eu vou ter menos concorrência, talvez o valor dos planos aumente. Então o CAD está de olho nisso, não é, Bruno? É exatamente isso. Agora deixa eu relembrar um pouco esse imbróglio aí que existe há muito tempo envolvendo a Oi. A Oi, ela foi criada para ser uma supertele no Brasil, ainda no governo Lula, com muitos recursos aí do BNDES. Ela tinha como esse objetivo de ser a grande telecomunicações nacional. A gente está vendo agora o que aconteceu com aquele projeto antigo ainda no governo Lula. A Oi, ela pediu proteção contra os credores em 2016, com dívidas de mais de 65 bilhões de reais. Em 2020, a Oi leiloou a operação móvel, de telefonia móvel. E aí, logo depois, em dezembro do mesmo ano, em 2020, as rivais que competem entre si, que é TIM, Claro e Vivo, se juntaram e arremataram a empresa por 16 milhões e 500 mil reais. Como a divisão aí, como você bem falou, Luiz, iria gerar aí concentração de rádio frequência no país, o CAD passou a negociar uma espécie de remédios aí para atenuar esse impacto que, evidentemente, mexe com a vida aí do setor inteiro, né? Ações que estão caindo agora 2,27%, ou seja, não estão absorvendo bem essa informação, pelo menos por enquanto. Olha, obrigado, Bruno, pela presença. Luiz, obrigado pela parceria. O Mercado Financeiro e o Red News de hoje ficam por aqui. Você fica agora, você que nos acompanha pela TV Jovem Pan News, com o programa Entre Linhas. Você que nos ouve aqui pela rede Jovem Pan de rádio, fique com o seu noticiário local. Compromisso marcado amanhã às 2h30. Até lá, Sami. Tchau, tchau, Luiz. Tchau, Bruno. Tchau a todos.